Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí que a gente está fazendo aí sobre esteroides anabolizantes, né? Dando continuidade aí ao curso Conhecendo os Esteroides Anabolizantes e Bem-Estar. A gente está basicamente na oitava ou nona aula, né? Fiquei um tempo aí sem aparecer, peço perdão aí quem acompanha sempre, né? Mas eu espero que vocês até esse momento tenham entendido o porquê eu colocar e bem-estar no nome do curso, né? Logicamente que a gente ainda vai falar sobre vários outros esteroides anabolizantes, mas eu acho que até o momento já dá para ter uma ideia do porquê do bem-estar, né? Eu costumo falar, né, e eu gosto de falar que os esteroides anabolizantes não são para quem quer, senão são para quem merece, né? Então, a pessoa tem que fazer as coisas bem feitas, né? O básico bem feito antes antes de pensar em fazer o uso de esteroide anabolizante, né? E o bem-estar é prioridade, como sempre, né? E, na verdade, o bem-estar, quando eu falo, está relacionado a aplicações terapêuticas, né? A gente tem visto aí nas aulas, né, que todo esteroide anabolizante ele tem uma aplicação terapêutica. Então, não adianta o preconceito, né? É um inimigo desse grupo de fármaco, né? Não deixa de ser um grupo de drogas, assim como existem drogas para hipertensão, existem os esteroides anabolizantes, e os dois são grupos farmacológicos, né, que têm suas aplicações, né? Os esteroides anabolizantes têm sua aplicação para fins estéticos, mas também tem sua aplicação para fins terapêuticos, né? Hoje a aula vai ser sobre o Masteron, né? Eu fiz uma enquete com vocês sobre se vocês prefeririam Masteron ou Primobolan. Vocês escolheram Masteron, então a aula hoje vai ser sobre Masteron. A gente vai falar sobre Masteron hoje, depois vamos falar sobre Primobolan, certo? E depois vão vir duas aulas aí bastante interessantes aí sobre Boldenona e Trembolona, certo? Que são drogas aí bastante usadas e que têm várias, digamos, particularidades aí que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais. Então, vão ser aulas talvez um pouco mais longas, porque a gente vai entrar um pouco com alguns artigos aí, principalmente no que diz respeito à neurotoxicidade. Então, vamos lá. Hoje, basicamente, como eu já falei com vocês, a aula é sobre Masteron, né? Então, deixando claro, né, que eu não tenho nenhum conflito de interesse. As aulas são estritamente educacionais, né? Meu compromisso é basicamente com a medicina, né, baseada em evidência e com a difusão de conhecimento, né, de maneira responsável para os interessados. Quem são os interessados, né? O interessado pode ser o praticante de academia, né, o cara que treina, até um profissional endocrinologista, né, que porventura venha a atender um paciente que tenha feito uso de, de algum esteroide anabolizante, né, tá com eixo inibido, né. Eu tenho tido muito contato com alguns usuários de anabolizantes que foram literalmente, digamos, deixados de lado, né, quando foram para algum consultório de algum profissional que não tinha o interesse no conhecimento desse grupo de fármaco, né? Então, aqui a gente está direcionando ao público geral, né? A gente, como vocês já sabem, é uma linguagem acessível, né? É baseada em evidência,
certo? Não deixa de ser uma aula de farmacologia, certo? Não deixa de ser uma aula para médicos, certo? Mas a gente simplifica porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, perfeito? Bom, algo óbvio, né? Para quem já me acompanha aqui nas aulas, né? Talvez não tão óbvio para quem está vendo pela primeira vez, mas aqui eu não estou incentivando o uso de esteroides anabolizantes, eu estou dando uma aula de farmacologia, certo? Eu tô difundindo o conhecimento, certo? Sempre baseado em evidências. Lógico que a gente tem a questão do basear em evidências até um certo ponto, né? Como qualquer, digamos, área na medicina, existe um viés empírico, né? E a prática também é bastante importante, principalmente em, em alguns, quando relacionado a alguns esteroides anabolizantes. Perfeito? Então, estou reiterando, né, de maneira assídua que de nenhuma forma eu estou incentivando o uso de esteroides anabolizantes, né? Não pensem que você vai ter uma consulta comigo e eu diretamente eu vou lhe prescrever um esteroide, certo? O paciente passa por uma série de exames, às vezes não é nem necessário, né? Logicamente que a gente sempre tem que respeitar a autonomia do paciente, né? Mas o intuito mesmo é a gente evitar algumas tragédias aí por falta de conhecimento, né? E pelo preconceito, né, de alguns profissionais, existem várias pessoas que já buscaram, né, o acompanhamento médico, né, que querem fazer o uso de esteroides anabolizantes e buscaram acompanhamento médicos e simplesmente foram negados ou por falta de conhecimento, ou por preconceito, ou pelos dois. Então, a ideia do curso é justamente essa, né? Bom, aqui a gente voltando, né, à pirâmide das prioridades, né? Eu gosto de falar bastante, né, principalmente quando eu menciono que esteroide anabolizante não é para quem quer, é para quem merece, né? E quando eu falo de bem-estar, né? Então, eu criei essa pirâmide das prioridades, né, que vocês podem perceber que o esteroide anabolizante androgênico, ele está no pico, né, da pirâmide. Então, antes disso, a gente tem que pensar no treino, né? Eu estou treinando de maneira adequada, meu treino foi feito por um profissional, né? A intensidade do treino é adequada, certo? Depois a gente tem que pensar na alimentação, certo? Meu plano nutricional foi feito por um profissional. Eu estou me alimentando de maneira adequada, estou me alimentando nos horários corretos, certo? Descanso é essencial. Eu bato muito na tecla com meus pacientes sobre a higiene do sono. Eu faço esse apelo a vocês a buscar um pouco mais de informação sobre a higiene do sono. Sempre quando a gente fala de descanso, né, perguntar sempre ao paciente quantas horas dorme, né? Que horas vai deitar, que horas realmente vai dormir. A gente tem esse costume de deitar e ir para o celular e usar telas e, enfim, né? Isso não é ir dormir, né? Outra questão importante também, quantas horas o paciente dorme, né? Se acorda cansado, se acorda descansado, né? São questões que a gente tem que levantar na consulta, né? Perguntar para o paciente para a gente entender um pouco mais. E aí, com essas três coisas alinhadas, vem o bem-estar, né? A gente vai. É, é difícil você se sentir bem sem ter essas três coisas alinhadas, né? Então, o bem-estar, né, que eu gosto de mencionar e que está justamente no nome do curso, né, vem desse alinhamento do, do descanso, da alimentação, do treino, do sono
mais as aplicações, né, terapêuticas dos esteroides anabolizantes. E no topo tem os esteroides anabolizantes androgênicos, né? No final de tudo, depois de você ter feito corretamente seu treino, depois de você ter se alimentado de maneira adequada, depois de você ter descansado de maneira adequada e alinhado esses três, você tem um bem-estar, aí a gente pode pensar no uso de esteroides anabolizantes androgênicos. Então, a gente vai passar por uma anamnese completa do paciente. Vamos entender o paciente, né? No seu contexto biopsicossocial, certo? E a partir daí, a gente vai ver se há necessidade ou não do uso de esteroides anabolizantes. Logicamente que a gente respeita a autonomia do paciente, né? Mas a gente tem que procurar também informar o paciente, né? E, digamos que, mostrar o melhor caminho, né? Para o paciente, né? Bom, aí diretamente quando a gente fala em exames pré-ciclo essenciais, né? Quando a gente já fala diretamente sobre o uso de hormônios, né? Sobre o uso de esteroides anabolizantes, existem alguns exames pré-ciclo essenciais, né? Como o nome já fala, são essenciais. Logicamente que aqui algum médico pode me questionar, né? Sobre alguns exames aqui, mas a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade, né? Eu gosto de falar que os exames pré-ciclo é justamente uma janela de oportunidade para a gente entender, né, o paciente, o seu perfil metabólico, né, seus marcadores inflamatórios, né? Então, não só o perfil hormonal, senão que toda essa parte metabólica, hormonal e de marcadores inflamatórios. Então, realmente, vão ter alguns aqui que alguém pode questionar, né? Mas por que isso está aqui, né? E a resposta é essa, é uma janela de oportunidade, né? O paciente vai se submeter a um exame de sangue, né? Então, minha pergunta é, por que não aproveitar essa agulhada, entre aspas, né? Para a gente entender melhor o paciente como um todo, né? Então, hemograma, né? Como a gente sabe, existem alguns esteroides anabolizantes que atuam na eritropoiesis e aumentam o hematócrito de maneira considerável, né? Ureia, creatinina, para ver a função renal, espermograma, né? A gente sabe que com a inibição do eixo tem uma afetação também da espermatogênese, perfeito? Enzimas hepáticas, certo? A gente é conhecido a hepatotoxicidade dos esteroides anabolizantes, certo? Cortisol, para a gente entender um pouco mais, para a gente ver, né, como está o cortisol do paciente, né? Lembrando que o cortisol está muito relacionado ao estresse, né? Extremamente catabólico, né? Então, é uma boa oportunidade para se estudar. Logicamente, a testosterona livre total, o SHBG, né? Lembrando que a porção ativa, digamos, dos hormônios é sempre a porção livre da globulina, né? Da proteína ligadora. O estradiol, lembrando sempre de ver uma relação testosterona-estradiol entre 20 a 30 por 1, né? Prolactina, perfil tireoide, né? FSH, LH, glicemia, hemoglobina glicada, insulina, DHEA, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, perfil lipídico, né? Lembrando sempre que os esteroides têm a tendência a ter o aumento da LDL, né?
e a diminuição do HDL. E lembrando novamente que a melhor forma de melhorar seu perfil lipídico é fazendo aeróbico. Não tem estatina que seja melhor do que um bom programa aeróbico, certo? Então, eu já recebi vários pacientes que fizeram uso de esteroides anabolizantes, perfil lipídico completamente alterado, o médico vai lá, sem um conhecimento, estatina, né? Ao invés de simplesmente fazer um programa aeróbico para o paciente, tá bom? Bom, aqui já falando, é, a gente fez uma leve introdução aí, né? Falando diretamente já sobre o Masteron, né? O Masteron é conhecido como propionato de drostanolona, né? Foi descrito em 1959. Foi a Sintex, né, que fez esse composto, né? Lembrando que a Sintex fez outros compostos, né, também. O FDA aprovou o propionato de hidrostatonona para o tratamento de câncer de mama avançado, né? Nos quais eram inoperáveis em mulheres pós-menopáusicas. Aqui o interessante é o quê? Por que, né, a pessoa pode chegar a perguntar o porquê do Masteron nesse caso, né? O Masteron, ele tem uma atividade antiestrogênica, né? Então, ele vai competir com os receptores estrogênicos. Então, pacientes que tinham câncer de mama com receptores positivos, nos quais eram inoperáveis, normalmente poderiam ser tratados não como primeira linha, né? Com o Masteron, né? A dosagem nessa época era recomendada 300 miligramas semana, né? Lembrando que essa dosagem claramente vai causar virilização, né? A gente vai ver um pouco mais adiante a dosagem para a mulher, né? Lembrando que o Masteron tem um perfil androgênico bom, no sentido que a gente possa usar em mulheres, né? Então, essa dosagem de 300 miligramas por semana realmente é uma dosagem que a virilização tá acompanhada, né? A literatura faz lembrar os médicos e a pacientes femininos que é uma importante diminuição da chance de virilização com o uso de Masteron comparado ao uso de éster de testosterona como de propionato, né? Isso é lógico, né? A gente sabe que a testosterona ela tem um perfil androgênico considerável, né? Então, o Masteron comparado à testosterona é muito menos androgênico, né? E sua capacidade de virilização é muito menor, né? Lembrando sempre que a virilização, né? Lembrando sempre que os efeitos colaterais de qualquer esteroide anabolizante, ou a grande maioria, para não generalizar, é dose dependente, né? E a gente sempre tem que ter em conta a individualidade de cada um, perfeito? Isso é importante ter em conta. Bom, extremamente popular entre atletas durante os anos de 70 e 80, né? Porém, sua produção começou a diminuir já que apareceram terapias mais efetivas para o câncer de mama, né? Atualmente não se encontra mais disponível como uma droga receitada, né? Quando produzida, normalmente vem em bujão, né, que a gente fala, né? E está disponível no mercado paralelo, né? Normalmente vem um bujão de 10 ml, né? Um ml contendo aí 100 miligramas. Bom, características. É um esteroide anabólico derivado da DHT, né, da dihidrotestosterona, né? E isso é importante porque, bom, não aromatiza, né? Primeiro ponto. Se não aromatiza, a gente já vai pensar quais são os possíveis efeitos colaterais que não vão ter ou que tem pouca chance de aparecer, né? Por exemplo, ginecomastia, retenção hídrica, né? Outra coisa, não sofre ação na enzima 5-alfa-redutase. Então, porque eu vou passar para um paciente finasteride, né? Será que é o Masteron que está causando queda de cabelo nesse paciente?
eu passar a finasteride para ele. Então, por isso que eu costumo falar que essa aula também é para médico, né? Para a gente entender um pouco. Eu tenho visto muito uso de finasteride de maneira, digamos, corriqueira, assim, né? Para não dizer irresponsável. E quando a gente vai ver, não tem relação nenhuma e o paciente está usando o Masteron, né? Então, se a gente entendesse um pouco sobre a característica da molécula, talvez a gente não estaria botando mais um fármaco para o paciente usar, né? Bom, basicamente na sua parte estrutural, né? A dehidrotestosterona ela foi modificada, né, com o grupo 2-metil, e isso aumenta as suas propriedades anabólicas, né, fazendo esse composto mais efetivo em promover o crescimento muscular. O Masteron digamos, é um esteroide com poder anabólico legal, poder anabólico forte, né, com propriedades antiestrogênicas, justamente o que a gente tinha comentado anteriormente, né? É mais usado em atletas na fase de cutting, né? E em atletas de esporte de velocidade, já que tem a capacidade de produzir ganhos de massa muscular secos e de força, né? Acompanhado da redução no percentual de gordura corporal. Em 2015, no início de 2015, teve um lutador de MMA muito conhecido no Brasil. Eu faço o desafio a vocês a procurar quem foi o lutador de MMA brasileiro que caiu no top por conta do uso do Masteron, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Foi campeão do UFC, tem vários recordes, tá no Hall da Fama no UFC, né? E bom, é um cara, um atleta espetacular, mas que em 2015 acabou caindo no top pelo uso do Masteron, né? Então eu faço esse desafio a vocês, depois eu comento no Instagram aí quem foi o atleta. Mas vale a pena dar uma pesquisada aí. Bom, como a gente já falou, né, uma forma modificada da DHT, né? Ela vai ter essa introdução, digamos, do grupo metilo carbono 2-alfa, né? Isso aumenta seu poder anabólico e também vai aumentar a resistência em uma enzima hepática, né? Aliás, uma enzima que está no músculo, perdão, no músculo esquelético, né? Justamente protegendo, digamos, do seu metabolismo e aumentando sua biodisponibilidade, né? Lembrando que a biodisponibilidade é a concentração que chega à circulação sistêmica, né? Então, por exemplo, se a gente faz uma administração via oral de 100 miligramas de uma droga e chega à circulação sistêmica 90 miligramas, significa que tem 90% de biodisponibilidade, né? Perfeito. O Masteron, como você já sabe, né? Como a gente já tinha mencionado, é uma forma modificada, né? Da drostanolona, né? Tem esse ácido propiônico, né? Juntado ao grupo 17-beta-hidroxil. E isso faz com que seja um esteroide esterificado, né? Fazendo com que ele seja menos polar. A menor polaridade, maior vai ser a lentidão na sua absorção, né? O perfil da droga, né? Como eu já tinha mencionado, a droga tem um perfil androgênico bom, né? Juntamente aí com primobolan, oxandrolona, estanozolol, são drogas interessantes aí para a gente usar em mulheres, sempre tendo em conta, né? De novo, sou repetitivo nisso, mas sempre tendo em conta a individualidade e a questão de ser dose dependente, né? Então, tem um perfil androgênico de 25-40, tem um perfil anabólico de 62-130, né? Tem uma meia-vida de 2 dias. Meia-vida, né? É um conceito temporal. Lembrando que a meia-vida é o tempo que leva para que a concentração vá aos seus 50%, diminua pela metade. É um conceito temporal, né? Eliminação da droga.
Normalmente, na farmacologia, se considera que a droga foi eliminada do nosso corpo depois de 4 meia-vidas, certo? Depois de 4 meia-vidas. A atividade estrogênica, desconsiderável, né? Tem até uma atividade antiestrogênica e a atividade progestagênica, desconsiderável também. Bom, a administração em homens, né? É, não tem, digamos, fins terapêuticos, né? É apenas para estética e melhora de performance, né? Essa droga normalmente ela é injetada 3 vezes na semana ou então em aplicações diárias, né? O total da dosagem semanal, tipicamente entre 200 e 400 miligramas na semana, né? Em aplicações diárias ou pelo menos dividida 3 vezes na semana. O mais comum realmente o mais comum é 300 miligramas na semana, né? São 3 aplicações de 1 ml, né? Cada ml contendo 100 miligramas aí, né? Essa dosagem é suficiente para promover ganhos secos de massa e ganho de força. O Masteron, ele é uma droga principalmente para fase de cut, né? A gente pode associar ele com primobolan, logicamente que a gente vai associar um éster de testosterona aí, mas a gente pode fazer uma boa associação na fase de cut aí com primobolan, estanozolol, oxandrolona bom, e na fase de book, né? Eu diria que não seria tão interessante assim, né? Depende do book que você queira fazer. Se você quiser fazer um book limpo, né? Então é válido, né? Você pode fazer aí uma combinação aí com Deca, você pode fazer uma combinação aí com enantato de testosterona aí, sempre tendo em conta aí a parte calórica, né? A parte nutricional aí, então fase de cutting, normalmente o paciente vai estar em déficit calórico, na fase de bulking vai estar aí com uma boa quantidade de calorias, né? Então, sempre tem em conta a parte nutricional também para para definir aí, né? Lembrando que eu gosto de falar que não existe droga específica para cutting, droga específica para bulking, depende do plano nutricional do atleta, né? Depende de várias outras coisas, então essa questão de decaíncia a gente já falou sobre isso, né? Se você fizer o uso de Deca, vamos dizer, vamos fazer uma proporção 2 por 1 aí, que eu gosto, de testosterona e Deca, então 400 miligramas de natato de testosterona com 200 de Deca com déficit calórico, você não vai, isso não é um book, certo? Você vai certamente ter ganhos importantes, mas ganhos sólidos. Administração em mulheres, né? Quando usado para fins estéticos ou melhora de performance, a dosagem de 50 miligramas a semana é comum, né? Tomada em um período de 4 a 6 semanas. Como sempre, lembrando a possibilidade de virilização e sempre considerar a individualidade de cada mulher, certo? Considerar a questão das drogas serem dose dependentes, certo? Sintomas de virilização são raras em doses de 100 miligramas ou menos na semana, né? Como a gente já havia mencionado anteriormente, normalmente, por ser um ester de meia-vida curta, a dosagem semanal ela é dividida em 3 aplicações. Então, a gente pode ver aí tranquilamente aí uma mulher usando, digamos, segunda e quinta-feira, 50 miligramas seria meio ml, perfeito? Efeitos colaterais, né? A gente já mencionou essa questão do Masteron não ser aromatizado, né? Então, por quê? Né? Se o paciente está, digamos, apenas com um éster de testosterona, o paciente está com Masteron, né? Está com a relação testosterona-estradiol bom, né? Tá com boa, né? Então, por que eu vou usar um antiestrogênico? Por que eu vou adicionar um anastrozol nesse caso, né? Então, são coisas para ter em conta.
Apesar de ter um perfil androgênico baixo, né, efeitos colaterais androgênicos como aumento da oleosidade da pele, crescimento do pelo, né, e piora da calvície androgenética podem acontecer. Em mulheres, como sempre, risco de virilização, né, engrossamento da voz, irregularidades menstruais, mudanças na textura da pele, crescimento de pelo na face e aumento do clítoris. Bom, como eu já havia mencionado, né, a maioria, se não todos, os esteroides anabolizantes androgênicos, eles têm afetação no perfil lipídico, né, com aumento do LDL e diminuição do HDL, né? A melhor forma de reduzir danos a nível cardiológico é fazer um programa aeróbico, né? E a inibição do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, perfeito? Lembrando que não se toma o Masteron sozinho, né? Sempre associado a é, um extra de testosterona, né? Aqui voltando ao básico, né? Pirâmide das prioridades. Então, vamos lá: treino, alimentação, descanso. Alinhamos os três, bem-estar. Estou me sentindo bem, estou tendo descanso, alimentação, o treino adequado. Bom, vamos pensar aí se existe a possibilidade de fazer o uso de esteroide anabolizante androgênico. Perfeito? Meu contato é por e-mail, é joãofon2912@gmail.com. De vez em quando, não é normalmente o meio mais comum que eu recebo mensagem, né? Mas está aí disponível, eu sempre vou responder. Eu costumo não demorar em responder. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer tranquilamente aí. O site é drjoaofonseca.com.br, certo? E meu Instagram, onde eu normalmente toda segunda e quinta posto algo sobre tudo que a gente falou, né, nessa aula, né? É, então é @drjoão.fonseca, perfeito? Então, queria agradecer novamente aí, né? E, bom, agradecer as mensagens que eu recebo aí de apoio, certo? E próxima semana a gente volta com a aula de primo bolão, beleza? Valeu, obrigado.